Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E dá continuidade do livro de Marcos, dizendo assim no capítulo 1, no versículo 27, diz assim: ficando todos tão admirados que perguntaram a uns aos outros: que é isto? Eis um ensino novo, feito com autoridade, e além disso, ele manda até os espíritos imundos e lhe obedecem. E no capítulo 28 diz assim, no capítulo 1 do versículo 28 diz assim: e a sua fama divulgou-se logo por toda os arredores da Galileia. E no capítulo 1 do versículo 29 diz assim: é assim que saíram das sinagogas, dirigindo-se com Tiago e João à casa de Simão e de André. E no versículo 30 diz assim: e a sogra de Simão estava de cama com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. E no versículo 31 diz assim: aproximou-se ele, tomou-a pelas mãos e levantou-a imediatamente, e a febre deixou, e ela passou-se a servi-los. Foi fazer comida para eles, né? Estava doente, de cama, ele só pegou na mão dela e curou, porque ele era Deus, né? O próprio Jesus Cristo, é o próprio Senhor, né? E no versículo 32 diz assim: e à tarde depois pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos dos demônios. E no capítulo 33, no versículo 33 diz assim: e toda a cidade estava reunida diante da porta para ver o que ele fazia, como ele curava, como que ele era o próprio Deus, né? E no versículo 1 do capítulo 34 diz assim: e ele curou muitos que estavam promidos de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não lhe permitiram falar, porque eles conheciam. Ele não permitia os demônios falar no nome dele. E no versículo 35 diz assim: de manhã, tendo levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. E no versículo 36 diz assim: e Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo, para ver onde que ele foi, né? E no versículo 34, né, no versículo 37 diz assim: encontraram-se e disseram-lhe: todos estão procurando. E Jesus disse, né? Jesus falou para eles. E ele respondeu-lhe: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso que eu vim. Ele ia pregar em outros lugares, né? E no capítulo 1, no versículo 39 diz assim: e ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e para toda a Galileia, expulsando os demônios. Jesus ele fazia tudo para o povo, né? E no versículo 40 diz assim: aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelho,
se que queres, pode limpar-me? Ele perguntou para o Senhor Jesus. E Jesus disse. Jesus compadeceu-se dele e estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser curado. E no versículo 42 diz assim: imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. No capítulo 1 do versículo 43, Marcos diz assim: Jesus despediu imediatamente com estas severas admirações. Eles ficavam muito admirados de ver o que Jesus fazia, né? E no versículo 44 diz assim: vê que não digo a ninguém, mas vai mostrar-lhe ao sacerdote, ele apresentá-lo para a sua purificação e a diferentes prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. E no capítulo 1 do versículo 45 diz assim: e este homem, porém, logo se foi, começou a propagar, a divulgar, acontecia de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade, conservar-se fora do lugar, repovoados e de todos para vir e ter com ele. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele pregava, ele fazia tudo o que precisava pelo povo, né? E o povo se ficava muito contente de ver ele pregar, ele fazer o que ele fazia, né? E no capítulo agora, no capítulo 2 de Marcos, para continuar a gravação, capítulo. E Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar e agradou juntos deles tão grandes multidões que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. Toda a multidão ficou em frente a ele, né? E ensinava-lhe muitas coisas em parábolas, dizia-lhe na sua doutrina. E no versículo 3 do capítulo 2 de Marcos, ele diz assim: ouviu, saiu semeador a semear, e quando levantaram somente uma perna, caiu por terra do caminho, e vieras de aves e começaram. Então Jesus está falando sobre as parábolas, né, que ele fez, né? E no Jesus Cristo é muito poderoso, tem muito poder, muita bondade. Ele ama todos. Jesus Cristo no céu, ele está vivo, e quando ele vir na reparação ao povo, ele levará todos nós para morar com ele. Jesus Cristo ama todos vocês, ama vocês, eu e todo quem está na presença dele. Amém.